maquiagem assim, Madame Mademoiselle. Milhões. Pra aqui, viu? Olha, cabelo hidratado, diretamente de cabeleireira. Cabeleireira, hidratação. Já fiz a minha hidratação nos cabelos. Mas... Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e bom, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Dessa vez mais um vídeo de análise aqui pra vocês com a edição 39 da Turma da Mônica Jovem, o intercâmbio da Aninha. Porém, desde já se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Também deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E compartilha aí pra todos os seus amigos que também gostam de vídeos de análise. Mas, aquela linhagem, vamos começar como sempre começamos todo o vídeo de análise, analisando as capas. Temos aqui a capa, que no caso temos Aninha, temos essa personagem aqui, que no caso faz parte da história. Temos, claro, se não fizesse parte da história não estaria na capa. Temos aqui Cebola aqui no celular, que necessariamente eu não acho que precisava ter colocado Cebola na capa. Assim como na edição 38 não tinha a necessidade de ter colocado Mônica, mas enfim. A bandeira do Canadá, porque o intercâmbio que a Aninha faz é no Canadá. Temos aqui a quarta capa, Aninha indo embora, Titi ali atrás, porque acontece também uns babados com o Titi aqui, porque, ai, pelo amor de Deus, Titi me cansa. Temos aqui a segunda capa, que no caso temos Aninha, e como é o nome da mulher que eu esqueci, meu Deus? Chloe. Pronto, aqui na segunda capa nós temos Aninha e Chloe e o seu furão. Não, furão não, uma doninha, que isso aqui é uma doninha. E aqui, na terceira capa, nós temos Aninha aqui, nessa linhagem aqui, belíssima, maravilhosérrima. E aqui, na capa roxa, nós temos Aninha e a sua mãe chegando lá na agência de viagens para poder fazer todos os babados lá do intercâmbio. Algumas edições atrás, a gente já conseguiu ver, como por exemplo, na edição 37, Peso Perigoso, a gente já conseguiu ver que Aninha tava fazendo uns bicos de garçonete lá na padaria de Seu Quinzão, porque ela tava justamente querendo fazer esse intercâmbio. E ela tava muito decidida de fazer esse intercâmbio. Até que de bico em bico, trabalhando aqui e ali, pegando um emprego aqui, um emprego ali, juntando seu dinheirinho, ela conseguiu o dinheiro suficiente para poder fazer o seu intercâmbio lá pro Canadá. Tá passada? Chegando lá no Canadá, é claro que não seria em português. Seria em inglês. Então, nisso a gente tem essa edição aqui quase por completa, basicamente, podemos se dizer. Porque, tipo, tudo que se passa lá no Canadá é em inglês. Então, tem sempre a tradução embaixo. Porque, tipo, todos os diálogos lá do Canadá, quando a Aninha tá por lá, de Aninha, Chloe, todos esses babados, é tudo em inglês. E embaixo, claro, tem a tradução em português. Ou seja, bilíngue toda. E a Aninha tá lá justamente que é pra poder estudar inglês, pra poder aperfeiçoar inglês. Porque, assim, como ela tava falando aqui na história mesmo, tem algumas coisas que eu ainda me confundo e tal. Mas tipo, poxa, tu já pegar, já entrar num avião, já chegar uma pessoa falar Hi, you speak English, blá, 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 e você só não dizer Hi, how are you? I'm fine. Tipo, só de você entender o que aquela pessoa fala, já tá maravilhoso, né? Mas assim, a gente sempre pode aprimorar mais. Pronto, por exemplo aqui, My name is Chloe Perry, beleza? I came here to pick you up and take you to my house. It's where we are staying, you get it, eh? Então, tipo, se eu escuto alguém falando isso pra mim, eu não entendo porra nenhuma. Eu ainda conseguindo ler, beleza, eu lendo, eu ainda consigo entender. Não preciso da tradução em português. Algumas coisas, né? Tem algumas coisas que eu lendo assim em inglês, eu ainda consigo entender. Mas, meu anjo, se chega o inglês falando assim, Don't worry, I can understand you. I apologize for my parents. They could came here and meet you. Se alguém chega falando pra isso, eu digo, saúde, meu filho, toma um lencinho, porque isso aí é contagioso. A não ser que seja uma música, tipo uma música em inglês, de acordo com o que a gente vai praticando, aquela música. A gente vai se aperfeiçoando, a gente começa a entender mais. E tipo, tem alguns diálogos que até dá pra entender, mas tipo, eu não vou dizer que são tantos porque não são poucos. E chegando lá no Canadá, ela se encontra com Chloe Perry, que no caso é a pessoa que vai recepcioná-la na sua casa. Porque assim, quando é pra fazer intercâmbio, tem sempre a opção de tipo, você ficar num lugar só pra você, ou então você tem a opção de ficar na casa de alguém que mora lá, de alguém que reside lá. Tipo, essas casas, elas já são analisadas, todas as pessoas que moram lá são analisadas para ver se eles têm, como é que eu posso dizer,
a capacidade de suportar aquela pessoa, de adaptar aquela pessoa ali naquele lugar, se aquela pessoa de outro país tem condições de ficar naquele lugar. Porque aí também, você estando num ambiente desse, você está num ambiente que é daquele país, ou seja, a Aninha entrando naquele lugar, ela estava num ambiente completamente canadense, com pessoas 100% canadenses, ou seja, falando inglês o tempo todo. Então, isso ajudaria ela a ficar fluente ainda mais rápido. Claro que tem suas dificuldades, mas isso já seria uma baita ajuda. E tipo, uma nova cultura, pratos típicos, e sem contar que lá nessa casa não é apenas Chloe que mora lá nessa casa, mas no caso, além de ser uma casa grande, no caso Chloe tem Lyogan, que no caso é essa doninha aqui maravilhosa e muito fofíssima. Tem também a mãe e o pai de Chloe. A Aninha já é recepcionada aqui com vários pratos típicos, como por exemplo, poutine, que no caso é um prato canadense, originário de Quebec. Consiste de batatas fritas e queijo coalho coberto com um molho de carne. Macaroni and cheese, que no caso macarrão com queijo. And for dessert, butter toast, que no caso de sobremesa, butter toast. Ave Maria. Ai. Que no caso tá torta de manteiga, que também tem o maple syrup. Eu acho que é assim que se fala, maple syrup. Que no caso, a cobertura de boldo. Enquanto a Aninha está lá no Canadá, se adaptando, conhecendo as coisas lá na casa, comendo os pratos típicos e tal, conhecendo o seu quarto. E então aqui no Brasil, temos Titi, que Titi está deitado na cama, pensativo, tipo na foto que a Aninha postou, que tava indo pro Canadá, esses babados tudo aí. E aí nisso, Titi meio que se revolta. Agora ele se revolta por quê? Ele se revolta porque a turma tava dando atenção pra Aninha, que a Aninha ia fazer um intercâmbio fora do país, não sabe quando vai voltar, que não sabe quanto tempo é esse intercâmbio, e vai passar um tempão fora, e a turma tava dando atenção à Aninha e não a ele. Eu tinha cortado isso do vídeo de unboxing que eu fiz, quando eu abri o pacote com essa edição aqui, que foi o quê? Que Titi era um macho escroto. Eu peguei e disse, não, eu peguei muito pesado, eu vou cortar isso do vídeo. Mas é agora que eu percebi que eu não peguei pesado nem um pouco, porque Titi é um puta homem escroto. Porque pensa num cara escroto, é esse tal de Titi. Puta merda, viu? A pessoa pegar e não, olha, tô com raiva, tô triste, tô com raiva porque deram mais atenção pra ela, que vai fazer um intercâmbio, que vai passar não sei quanto tempo fora do país, enquanto eu vou ficar aqui o tempo todo e não sei o que, não sei o que. Faça-me o favor, vai ser escrota assim no raio que o parta. No dia seguinte, Aninha, ela acaba tendo um café tipicamente canadense, que tipo bacon, ovos. Depois de tomar café, aí a Aninha vai lá na estação de metrô e de lá ela vai pra escola, porque no caso ela vai fazer o teste pra poder ver qual inglês que ela vai ficar, se é o inglês básico, intermediário. E nisso ela tá lá morrendo de medo, faz a prova e tudo, mas ela fica no inglês intermediário, lá tá passada. Ficou no inglês intermediário. E nisso, já no outro dia, ela já faz uma tour pela escola, já conhece a sala de aula, os alunos de outros países. Tem gente da China, tem gente da Índia, tem gente do México, tem gente de tudo que é canto do mundo fazendo ali. Até porque 51% da população do Canadá são pessoas de fora. Eles vão conhecer locais que são... Gente, tem muito local turístico por lá pra poder conhecer, como por exemplo, a Canadian National Tower, que no caso é a torre do Canadá, tem o Ripley Aquarium e tem o The Path, que no caso, esse The Path, gente, é babado, porque é como se fosse uma cidade subterrânea. É a maior cidade subterrânea do mundo e que lá as pessoas aproveitam para escapar do inverno. Porque, tipo, às vezes no Canadá é inverno muito rigoroso, muitas tempestades de neve, essas coisas e tal. E lá embaixo, nessa cidade subterrânea, no DPF, é milhões, porque as pessoas vão pra lá pra se proteger do frio e, ó, é babado. Olha, depois de ler eu li a história o intercâmbio de Cebola, que Cebola foi pra Austrália. Foi milhões, fiquei com vontade de conhecer a Austrália. Eu já tinha vontade de conhecer o Canadá e agora, depois de ler essa história aqui, poxa, pensa agora num sonho maior, viu? Deu muita vontade de conhecer mesmo, mas quem sabe um dia, né? Deus permita. A gente volta lá pro bairro do Limoeiro, a gente volta pra Titi, pra esse macho escroto da Feb, que no caso é o quê? Ele ficou com ciúme de Aninha, porque ciúme tá fazendo a viagem, tá todo mundo dando atenção a ela, porque ela vai fazer a viagem. Então ele resolveu o quê? Viajar também. Então ele pega uma tampa de privada pra simular
uma janela de avião e ele vai tirando foto e ele vai postando no Instagram. Gente, ele começa a inventar tanta mentira. Claro que ele também vai fazer o quê? Vai biscoitar. Essa parte do biscoito eu entendo, porque até eu virei um biscoiteiro. 2020 me transformou em um biscoiteiro no Instagram. Voltando lá pro Canadá, a Aninha vai fazer algumas tours por algum lugar, que ela vai conhecer Yorkville, ela também vai conhecer o Gardner Museum, ela também vai conhecer Better Shoe Museum. Depois dessa tour, eles têm que fazer uma redação e depois falar em público, falar ali, no caso pra turma toda, sobre a experiência, essas coisas tudo. E nisso a Aninha ficou como? A Aninha ficou tremendo na base, porque eu entendo ela completamente. Eu já fico assim em português. Se for pra fazer isso falando em português, imagine em inglês. Tudo em inglês. Aff, Maria, era nessa hora que eu dizia, olha, bye bye, I'm back to Brasil. Quando tudo isso tá acontecendo, Titi tá o quê? Titi tá criando mais foto fake, como se ele tivesse indo pra Paris. Sendo que aí, né, recebendo muitos likes e tudo, sendo que aí Mônica e Cebola passando por ali, achando que eles estavam viajando mais, acabam descobrindo a face de Titi. E é claro, como ele tava indo pela Europa, então ele tá fazendo meio que uma tour pela Europa, como se fosse aquele mochilão, sabe? Que cada dia você tá num país diferente. Que no caso ele foi pra Duomo, Torre de Pisa, Castelo de Lovo. Mônica poderia simplesmente pegar, chegar lá e desmascarar ele. Mas ela não fez isso. Ficou guardadinho ali. Depois ele vai ter o dele. Aninha com os seus amigos lá do intercâmbio e juntamente com Chloe, que está acomodando ela em sua casa, eles vão lá para o The Path, que no caso é essa cidade subterrânea babadeira, boca de se lascar lá no Canadá, que as pessoas vão lá para baixo muitas vezes para poder se proteger do inverno rigoroso que é lá no Canadá. Enquanto a Aninha está ali maravilhado, querendo vigiar, olha, querendo visitar cada vez mais países no planeta, enquanto isso Titi está simplesmente querendo sumir. Porque no caso, se liga só nos comentários que Titi recebeu lá nas postagens dele. Deve ser demais viajar tanto assim. 2 países em um só dia, show! No caso foi Magali. Chaveco, nunca pensei que a Torre de Pisa fosse azulada. Vivendo e aprendendo. Cascão, esse filtro que você colocou escrito Made in China no Coliseu ficou top. Me encheu pra treinar, Jeremias, me encheu pra treinar e foi viajar, cara. Melhor que você me traga uma lembrancinha decente. E nisso Titi disse, ganhei mais atenção do que eu esperava. O que eu faço? Aí então chega a Mônica, por que você não fala logo a verdade? Como eles ainda também não são besta nem nada, eles ainda tiraram uma foto lá, segurando as coisas de Titi, provando que ele tava fazendo uma farsa. Porque Titi ainda ficou enrolando, dizendo, não, eu cheguei hoje de viagem, não sei o que. Faça-me o favor. Mônica disse, fala de uma vez, Titi. Então ele disse, quando teve aquela festa pra Aninha, todo mundo tava dando atenção pra ela por causa da viagem. E eu estava sendo ignorado. Eu não podia ficar atrás dela. Então comecei a fazer fotos fake para... Aí Mônica dá uma surra de verdade na cara de Titi, que eu achei muito que do bem feito. Vê se cresce, Titi. Você não aceitou ver ela receber tanta atenção, pois achava que ela era inferior a você. Não percebe? Você ainda acha que a Aninha é sua, algo seu. Pensa que quando ela vir suas postagens, vai querer voltar correndo pra você. Você é passado pra ela. A Ana tá em outra fase, evoluindo. Coisa que ela nunca conseguiria estando aqui, presa a você. Você tem escolha. Ou vai ficar se lamentando das incertezas pra sempre, ou vai lidar com isso e seguir em frente. Assim como a Aninha. Aí Cebola pegou e disse, tá bom, Mônica. E aí Cebola até pegou e disse, será que você não pegou tão pesado, não? Não. Mônica não pegou pesado de jeito nenhum. Titi merecia mesmo receber essa surra de luva, essa surra de verdade na cara. Porque, poxa, que cara escroto, parece que não cresce, acha que porque namorou com ela, mas mesmo assim a propriedade dela, e porque dão atenção pra ela, ele quer sempre ser o centro das atenções, porque ele quer ser sempre superior a ela. Sendo que enquanto ele acha que é superior a ela já é pra mais de gigante do lado dele. Olha, faça-me o favor, eu fiquei puto com o Titi. E eu achei muito que bem feito essa surra de verdade que Mônica deu pra ele, de ver ele chorando, eu achei muito que deu bem feito, porque ele tava merecendo. E nisso ele acaba dizendo, eu vou mudar, vou me tornar uma pessoa melhor, enquanto tá aqui se chorando. E foi muito bem feito de ficar chorando mesmo, porque merecia mesmo essa verdade. Tô puto porque eu fiquei puto mesmo nessa história com o Titi. Ave Maria, que homem tão escroto. E nisso... é aquele negócio, vou mudar, será que vai mesmo? E Mônica até pega e diz, às vezes precisamos jogar a verdade na cara das pessoas. E Cebola complementou, e jogou com um canhão. E realmente, foi só a bazucada de verdade na cara de Titi.
E nisso, a história termina com a Aninha fazendo uma ligação pra Mônica e pra Cebola, que no caso, ela, juntamente com os amigos do intercâmbio e Chloe, estão simplesmente lá nas cataratas do Niágara. E no caso, Aninha dizendo que quer continuar a visitar lugares ainda mais incríveis. E, gente, eu amei essa história demais. Olha, eu dou nota 10 pra essa história, sem sombra de dúvidas. Eu subestimei essa história, eu não achava que ia ser assim tão incrível. E sim, essa história é incrível demais. Eu amei ela do início ao fim. A parte de você ter que ler inglês, que no caso você também acaba praticando o seu inglês em relação a isso. Acaba conhecendo outras coisas do Canadá através da Turma da Mônica, daquele jeitinho Turma da Mônica de ser. E aquele negócio, gente, história com foco em personagem secundário, que no caso a história com foco em Aninha. Tivemos também a edição 38 com foco em Jeremias, ou seja, histórias maravilhosas com focos em personagens secundários. Que tipo, simplesmente uma obra, nota 10 sem sombras de dúvida pra essa história. Só uma coisa, não precisava de ter Cebola aqui nessa capa. Não tinha necessidade de ter colocado Cebola na capa, não. Mas, enfim, né? Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se vocês forem novos por aqui e compartilha para todos os seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo. Mas então é isso, um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e tchauzinho!